albinismo? O albinismo é uma doença genética que acontece quase em todo o reino animal, no qual existe uma incapacidade de produzir um pigmento. No caso do homem é o pigmento, a melanina, e aí as pessoas acabam tendo dificuldade da cor. Essa melanina serve para proteger dos raios do sol na pele, então tem uma característica específica, onde tem a despigmentação dos cabelos, dos olhos, da pele, então dá essa coloração branca, né? Isso acontece em todo o reino animal e no caso do albinismo humano é de determinação de causa genética. Quais são os tipos de albinismo? Então, o albinismo não é uma doença só. Então, são vários tipos de alteração na formação da melanina. Então, todas as doenças que levam à alteração da fabricação da melanina, seja pela incapacidade de transformar um aminoácido chamado tirosina em melanina, ou na fabricação parcial dessa melanina, causam essas alterações de pigmentação. Então, existem as características daquela que são oculocutânea, ou seja, aquelas que têm a despigmentação do olho e da pele, e aí são vários tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, que variam em sua intensidade característica, então, metabólica dessa dificuldade de transformar a tirosina em melanina, levando então a oculocutânea, por exemplo, tipo 1, a quase a despigmentação completa. As crianças nascem com cabelos brancos, a cor da íris é também meio azulada, a pele é muito despigmentada e a oculocutânea tipo 2, ele consegue ainda ter alguma certa metabolização e ter alguma pigmentação, então os cabelos podem ser mais alourados ou cabelos um pouco mais avermelhados, aparecer uma certa pigmentação na pele, um pouco mais avermelhada, com sardas, então essas crianças acabam tendo um pigmento um pouco mais presente. Existe uma característica ligada ao cromossomo X, que é o cromossomo feminino, né? Então, como é uma condição recessiva, ou seja, eu preciso ter 2 genes, um do pai e um da mãe, que juntos promovem o aparecimento da doença. Quando é ligado ao X, normalmente basta então uma característica recessiva, porque o outro cromossomo do homem é o Y. Então, tendo apenas uma característica, um gene expresso, ele já desenvolve essa doença cromossômica ligada ao X. Normalmente são homens, né? Muito difícil ter uma mulher no qual tem um gene X e outro gene que veio do pai, ou seja, o pai precisa ter albinismo e a mãe precisa ser portadora do gene também para que possa nascer uma criança do sexo feminino com essa condição ligada ao X. Existem outras doenças, por exemplo, a Hermansky-Pudjak, que é uma doença também que leva a alterações no fígado, alterações de sangramento, então eles podem desenvolver alterações nessa alteração de coagulação sanguínea, e a outra síndrome, Shediac-Higashi, que também leva a uma alteração de lisossomos, que alterando as células brancas, os linfócitos do sangue, e essas crianças têm alterações de glóbulos brancos no sentido de dar a proteção e defesa imunológica, e tem doenças infecciosas e um quadro propício a desenvolver doenças infecciosas, né, como uma doença da imunidade associada. Então, basicamente, é a oculocutânea,
a questão ligada ao X, ocular ligada ao X apenas, que altera só a conformação do olho, então essas crianças ligadas ao X não têm a pigmentação branca, mas sim uma condição um pouco mais clara, naturalmente, mas o que a grande parte está afetado é apenas o olho. Então, a gente tem atrás da retina do olho um pigmento formando a retina. Então, eles têm alterações não só na íris, mas também na formação dessa retina, que dão uma característica de baixa acuidade visual, e eles têm bastante incapacidade de manter o foco do olho. Então, uma das grandes características é ter um nistagmo, né? Que seja uma perda de foco ou uma movimentação de vai e vem dos olhos. Quais são os principais sintomas do albinismo? Principais sintomas do albinismo, então, de acordo com essas características da pele, um dos principais sintomas são problemas relacionados à exposição solar. Por exemplo, queimaduras solares são muito comuns e eles desenvolvem em fase muito precoce até doenças, cânceres de peles, né? Um carcinoma escamoso, que é muito característico, então em fase muito precoce. Então, por isso que é muito importante a prevenção à exposição solar. Então, basicamente, são questões de pele e questões oculares, de baixa acuidade visual. Então, tendo baixa acuidade visual, o desenvolvimento das crianças fica prejudicado, então, na parte, na hora que vai entrar na escola, transtorno de leitura, transtorno de aprendizagem, pela condição da baixa acuidade visual. De forma geral, são pessoas absolutamente normais, com capacidades intelectuais absolutamente dentro do normal, mas que pela condição da pele acabam vivendo em condições de reclusão, porque não podem sair muito no sol, então elas não podem brincar ao ar livre, ou têm dificuldade então de fazer essas interações sociais normais que as crianças fazem, então ficam muito reclusas. Além do fato de haver muito preconceito com as crianças e com essa condição. Tive a oportunidade de atender já crianças com essa patologia, e simplesmente a mãe não interagia essas crianças com quase ninguém fora do âmbito familiar. E são crianças que ficam, de fato, restritas no ambiente da família, então perdem as oportunidades do desenvolvimento normal. Então elas não têm as relações entre seus pares, não conhecem outros ambientes, têm pouca exposição às brincadeiras, então vai pouco ao parque, o desenvolvimento motor, psicomotor fica alterado. Então, de fato, são crianças que ficam presas e reclusas dentro de casa. Então, normalmente são alterações oculares que levam a dificuldade escolar, as questões cutâneas com problemas na pele, levando até uma possibilidade de ter câncer precoce, e a questão mais social da reclusão domiciliar. Como é feito o diagnóstico do albinismo? Diagnóstico, existem técnicas genéticas, existem muitas variáveis genéticas, mas basicamente o diagnóstico é clínico, é a percepção da identificação da condição albina, e aí ele precisa passar por uma avaliação oftalmológica e um segmento e acompanhamento com o oftalmo, porque muitas vezes também pela baixa acuidade ele vai precisar usar óculos com grau muitas vezes bastante elevado, eles têm propensão a ter astigmatismo e, de fato, então é essa percepção, acompanhando também com o dermato, fazendo segmento sequencial para identificação de risco e potencial doenças de aquisição posterior, né, da pele. O albinismo é contagioso?
Não, o albinismo não é contagioso, isso é um preconceito, muitas vezes isso é um estigma que a criança carrega, mas de forma geral a gente tem que fazer um esforço muito grande para conscientizar as pessoas que isso não pega, isso não é algo contagioso, de forma nenhuma. O albinismo é hereditário? Sim, o albinismo é de fato hereditário porque é uma condição recessiva. Então, os genes recessivos precisam vir um do pai e outro da mãe, que se juntando acabam dando a condição. Quando vem apenas um gene de um lado, recessivo, e o do outro não é recessivo, a criança não desenvolve a doença, mas ela é portadora e carregadora desse gene. Então, o que acontece nas famílias é que, de fato, às vezes, pulam-se gerações. Então, a gente tem um avô ou uma avó que teve a condição do albinismo, na outra prole não apareceu nenhuma condição nesse sentido, e os netos podem apresentar na medida que um pai portador são case com uma mãe portadora sã, podem desenvolver uma criança com albinismo. Então, acaba, às vezes, pulando gerações. Então, de fato, é hereditário. E na característica daquela ocular ligada ao X, é ligado especificamente ao gene feminino, ao gene X, onde apenas, então, só o gene da parte da mãe, então, acaba nos indivíduos masculinos, que tem um Y e um X, acabam tendo uma facilidade muito maior e quase exclusivamente são homens que têm essa condição de doença. Como funciona o tratamento do albinismo? Então, o tratamento do albinismo são as medidas necessárias para proteção, principalmente da pele. Então, precisa-se usar fator de protetor solar. Crianças muito pequenas têm que ficar completamente fora do ambiente exposto à luz do sol. Roupas com fator de proteção, chapéu, sombrinha, óculos escuro, porque a retina é muito sensível, então eles precisam usar óculos escuros com protetor de raio UVA e UVB. Eles precisam também ter um acompanhamento psicológico, principalmente, e apoio para que consiga se consigam arrumar estratégias para estimular essas crianças que têm essas condições, essa condição de fato. Então, basicamente, é proteção solar, uso de protetor solar, chapéu, roupas com fator de proteção e óculos escuros. O albinismo tem cura? O albinismo, como uma condição genética, não tem cura. Então, a pessoa vai carregar essa condição para o resto da vida. A gente precisa fazer, então, só esse apoio para que ela consiga ter uma qualidade de vida satisfatória, estimular essas pessoas e desmistificar e tirar essas pessoas do ambiente recluso. Então, é muito comum a gente ver albinismo hoje nas redes sociais de duas formas, basicamente. São artistas, muitos deles, por terem uma dificuldade visual, são artistas da música. Então, músicos muito famosos, por exemplo, Hermeto Pascoal, o Sivuca, são grandes expressões da música brasileira que são portadores da condição do albinismo.
pela dificuldade visual, então eles acabam tendo uma facilidade de um ouvido bem desenvolvido desde a infância. E talvez essa seja uma saída para quem tem essa condição em casa, para que se desenvolvam essas capacidades, que a potencialidade deles intelectual é normal. Então não é só o tratamento da pele, do olho, acompanhamento com o dermato e oftalmo, mas sim talvez o principal apoio que essas pessoas precisam ter é de um estímulo para um desenvolvimento saudável e uma interação social, e que eles saiam das suas residências e se coloquem no mundo. A outra condição muito particular que a gente vê nas mídias são os modelos modelos de foto ou de passarela que têm a condição de portador. São pessoas aparentemente muito exóticas e muito bonitas, então a gente tem que fazer de fato essa desmitificação dessa condição para a melhoria da qualidade de vida deles.